Primeiro, eu queria pedir para você trazer aqui sobre esse tema que ganhou força no TSE, né? Ele aprovou uma resolução contra o uso de deepfake, estabelecendo que conteúdos manipulados, né, de tecnologia, manipulados por meio da tecnologia, devem ser identificados. Então, explicar um pouco disso. E aí, quando você traz esse ponto, eu acho essencial, porque a gente está falando, por exemplo, das eleições americanas. Nesse contexto, assim como no Brasil, é um contexto muito polarizado. Eleições nacionais aqui também são muito polarizadas. Quando a gente vai olhar aqui para as eleições municipais, alguns especialistas dizem que, apesar de ser uma administração municipal, e que não pode não ser, em alguns contextos, tão polarizados, as nossas eleições, especificamente em 2024, elas vão ter um caráter nacional muito forte. Então, a gente não consegue analisar do ponto de vista de como seria o impacto das deepfakes num contexto que não seria tão polarizado. Então, por exemplo, né, para isso ficar mais fácil para as pessoas entenderem, mas numa cidade no interior em que dois candidatos de polos não tão extremos, né, quando a gente está falando aqui de polos políticos, então um candidato do centro com um candidato de direita, por exemplo, qual que seria o impacto, então, de uma deepfake para afastar um eleitor ou então para aproximar um eleitor de certo candidato? A gente não deve ter ainda é, uma análise, claro, a gente começa a caminhar nesse sentido, né, de quanto a deepfake tem um efeito de persuasão, mas ainda a gente não consegue ter, por conta desse contexto polarizado, o nacional que se coloca também sobre as nossas eleições municipais. Eu te pergunto, então, duas coisas, né? Só aqui para recapitular. O que o TSE definiu em relação às deepfakes e qual vai ser o impacto para a gente no contexto das eleições municipais de 2024? Certo. Então vamos lá. As resoluções do TSE, na verdade, foram várias, né? Que de certa forma, algumas medidas são mais novas, outras consolidam medidas que já vinham sendo tomadas ou cogitadas, né? A partir de um aprendizado, na verdade, eu acho que o estudo é um aprendizado também para o TSE, para os outros órgãos do Judiciário de Regulação de Eleições, baseado no que a gente teve não só na última eleição municipal, mas principalmente na eleição de 2022. Então, houve algumas medidas ali que incidem diretamente sobre a IA, não são todas, né, mas no caso da IA, eu diria que principalmente, né, essa obrigatoriedade que você mencionou da identificação de peças, vamos colocar assim, né, de conteúdos, vídeos, áudios, imagens, gerado por modelos de inteligência artificial pelas campanhas oficiais, né, então isso é algo, essa questão da marca d'água, né, ou no caso de áudio, antes do áudio vir ou depois, você coloca um áudiozinho ali rapidinho, igual tem nas campanhas eleitorais que falar, né, aquele áudio que vem rapidinho ali identificando que é uma peça de qual que é a coligação, etc. Deve ser alguma coisa um pouco parecida com aquilo, né, só que você identifica ali no mesmo conteúdo para o eleitor que aquilo é uma peça que foi feita com inteligência artificial, que é algo que está, por exemplo, na ordem executiva que o presidente Biden publicou esse ano, né, que não tem exatamente força de lei, mas é algo que, na verdade, já vinha sendo cogitado, implementado por algumas empresas que são donas desses modelos. Só que assim, né, aí os especialistas também divergem um pouco, né? Tem gente que acha que é importante realmente fazer, porque já é um primeiro passo que pode responsabilizar campanhas oficiais, né, por estarem infringindo essa regra. Lembrando que isso não vale para campanhas não oficiais, e eu acho que esse é um dos grandes gargalos, né, Gabi, porque se a gente for pegar aí 2018, né, outras eleições, a gente sabe que boa Exatamente. parte da desinformação graçava fora das campanhas oficiais. Né, mas ainda assim se vê que é um passo importante até para fazer o eleitor pensar sobre o assunto, ter essa consciência de que essas peças podem existir, estão circulando por aí, mesmo quando elas não estão marcadas, né? Então eu acho que é válido, né? Eu concordo. O TSE, além disso, também veda a simulação da voz dos candidatos, né? Por exemplo, fazer um chatbot, igual esses
Chatbot, para quem não sabe, né, é uma IA que conversa com você como se fosse uma pessoa ali, né? Você vai comprar um produto numa loja online, entra o chatbot da loja, geralmente por texto, né, e conversa com você, mas cada vez mais a gente tem chatbots que também simulam, né, voz e mesmo imagem. Então, isso está vedado no caso da simulação de voz de candidatos. Isso é muito importante, porque a gente já teve casos, inclusive no Brasil, né, de simulação de voz do oponente, por exemplo. Embora, de novo, né, os deepfakes já faziam isso, né, não sei se vocês lembram, em 2018, eu estava fazendo pesquisa ativamente nos ecossistemas bolsonaristas nessa época, era muito comum que houvesse áudios de WhatsApp simulando, seja a voz do próprio Bolsonaro, de pessoas da direita, seja a voz dos oponentes, do Lula e outros, porque, enfim, existem pessoas que imitam muito bem, né, vozes, e a verdade é que quando a gente está na internet, Gabi, a gente está distraído, a gente está num fluxo de informação absurdo, né, um conteúdo atrás do outro, e a nossa cognição organiza esse caos sempre numa certa linearidade, então você vai supor, né, se você já está num ambiente que leva aquela expectativa de que aquela voz é real, tirando o fato de que a gente sabe que muitas pessoas que têm uma adesão identitária, afetiva muito grande a uma corrente política, a um candidato, se aquele item de informação ou de conteúdo é real ou não, a verdade é que não faz tanta diferença, né? Muitos especialistas estão apontando isso e eu concordo plenamente com isso, né? A gente tem aí campanhas, por exemplo, de difamação da Janja, só para dar um exemplo que eu lembrei agora, né? Então você pega uma foto de uma mulher sensualizando numa cozinha, sei lá, que tem um óculos, um cabelo, né, um fenótipo parecido com o da Janja, e você circula ali num ambiente de extrema direita, como se fosse a Janja, olha como é que é a nossa primeira dama, como que saudade da Michelle e tal, e quando você desmente aquilo, não faz diferença nenhuma, porque para aquela pessoa, bom, no caso dessa foto aí até pode ser que não seja a Janja, mas poderia ser, porque a gente sabe que ela é assim, né? Então, mas em todo caso, de novo, né, é uma medida válida. E esse tipo de medida, antes da gente passar para os outros dois pontos das resoluções, ela é importante porque isso é algo que eu acho que é um aprendizado por parte do TSE, por parte do STF, das instâncias que regularam eleições no ano passado. É a expectativa da punição. Porque antes não existia nada. Antes Sim. não existia, né? Era uma terra de ninguém, uma campanha eleitoral. Você podia fazer o que quisesse na campanha oficial, praticamente na campanha não oficial, e as campanhas oficiais jogando muito com aquela ambiguidade entre a campanha oficial e não oficial. A campanha Bolsonaro fez muito isso, né? Então, um item dessas resoluções agora é que, por exemplo, lives de candidatos, por exemplo, aquelas que o Bolsonaro costumava fazer no Facebook, etc., elas agora estão regulamentadas inequivocamente como peças de campanha, então não vai ter aquela desculpa de aquilo ali eu estava falando no meu Instagram, eu estava falando no Facebook, mas não foi bem assim, não. Se o candidato está falando e é um período de campanha eleitoral, as regras valem também para esse tipo de conteúdo. Então, a mera expectativa, a punição pode até não acontecer, porque aí tem toda uma outra questão do imbróglio de como que você rastreia quem foi que produziu aquele conteúdo, de onde que ele veio, a gente consegue rastrear aquilo até o candidato, até a campanha oficial? Pode ser que não, mas ainda assim eu acho, na maioria dos casos inclusive, né, mas a mera expectativa de que a punição existe pode dissuadir, né, alguns candidatos a pensar duas vezes antes de estarem lançando até mesmo uma campanha apócrifa, que não vai ser uma campanha oficial ali, mas que de alguma forma, né, ou a Polícia Federal, ou algum outro tipo de regulação, o próprio TSE, né, possa estar, as instâncias, né, de investigação possam estar chegando até o autor daquele conteúdo.